Durante a Operação Barbarossa, a guerra alemã contra a União Soviética, os governos britânico e americano concordaram em enviar ajuda incondicional ao seu aliado soviético. A missão anglo-americana Beaverbrook Harriman visitou Moscou em outubro de 1941, concordando com uma série de entregas de munições para a União Soviética. Mas o que deveria ser uma ponte de esperança entre aliados se transformaria em uma das maiores tragédias navais da Segunda Guerra Mundial. A maneira mais direta de transportar esses suprimentos era por mar ao redor do Cabo Norte, através das águas do Ártico, até os portos de Murmansk e Arkhangelsk. O acordo afirmava que o governo soviético era responsável por receber os suprimentos em navios soviéticos em portos britânicos ou americanos. Como os soviéticos não tinham navios suficientes para as quantidades de ajuda, os navios britânicos e americanos começaram a constituir uma proporção crescente do tráfego do comboio. Embora a defesa dos comboios do Ártico fosse responsabilidade da Marinha Real, o almirante americano Ernest King designou a Força-Tarefa 39, baseada no porta-aviões USS Wasp e no encouraçado USS Washington, para apoiar os britânicos. O primeiro comboio, a Operação Dervish, partiu do Reino Unido em agosto de 1941, 2 meses após o início da Barbarossa. Na primavera de 1942, mais 12 comboios fizeram a passagem com a perda de apenas um dos 103 navios. A ameaça de ataques aos comboios aumentou, com os alemães fazendo o máximo esforço para interromper o fluxo de suprimentos para a União Soviética. Em 1941, a Kriegsmarine começou a concentrar sua força na Noruega no inverno para evitar uma invasão britânica da Noruega e obstruir os comboios aliados para a União Soviética. O encouraçado Tirpitz foi movido para Trondheim em janeiro, onde foi acompanhado pelo cruzador pesado Admiral Scheer e em março pelo cruzador pesado Admiral Ripper. Os navios de guerra Scharnhorst, Gneisenau e o cruzador pesado Prinz Eugen também foram enviados para águas árticas, mas foram vítimas de ataques aéreos aliados e tiveram que retornar para reparos. Os alemães tinham bases ao longo da costa norueguesa, o que significava que até que os porta-aviões de escolta estivessem disponíveis, os comboios aliados tinham que navegar por essas áreas sem defesa adequada contra ataques de aeronaves e submarinos. A inteligência naval britânica relatou em junho a Unternehmen Rösselsprung, Operação Movimento do Cavaleiro, o plano alemão de usar seus grandes navios para atacar o próximo comboio a leste da ilha Bear. As forças alemãs operariam perto da costa norueguesa, com o apoio de forças de reconhecimento aéreo e ataque baseadas em terra, com uma tela de U-boats nos canais entre Svalbard e a Noruega. As forças de cobertura aliadas ficariam sem apoio aéreo, a 1000 milhas de sua base, e com os contratorpedeiros com pouco combustível para escoltar um navio danificado até o porto. O almirantado emitiu instruções em 27 de junho, que permitiram que o comboio fosse devolvido temporariamente para encurtar a distância até a base aliada mais próxima. Os movimentos de superfície alemães ocorreram mais tarde do que o esperado, tornando essas instruções desnecessárias. O almirantado também declarou que a segurança do comboio contra ataques de superfície a oeste da Ilha Bear dependia das forças de superfície aliadas, enquanto a leste seria fornecida por submarinos aliados. A força de cobertura do cruzador do comboio
não deveria ir para o leste da Ilha Bear, a menos que o comboio fosse ameaçado pela presença de uma força de superfície que a força do cruzador pudesse combater, nem ir além de 25 graus leste em nenhuma circunstância. Um comboio de chamariz também foi organizado para desviar as forças inimigas, consistindo do 1º Esquadrão de Lançamento de Minas e 4 carvoeiros, escoltados pelos cruzadores leves HMS Sirius e HMS Curacoa, 5 contratorpedeiros e vários barcos de pesca. Essa força diversionária se reuniu em Scapa Flow por uma semana, navegando 2 dias após o comboio. O reconhecimento alemão de Scapa durante o período de reunião não percebeu o desvio, que também não foi avistado em sua passagem. A operação foi repetida em 1º de julho, novamente sem sucesso. Em 26 de junho, o almirantado aproveitou a oportunidade para passar pelo comboio QP-13, em direção ao oeste, em conjunto com o comboio PQ-17. O primeiro era composto por navios mercantes que retornavam de Arkhangelsk, com alguns navios de Murmansk. Consistia em 35 navios e era escoltado por 5 contratorpedeiros, 3 corvetas, um navio antiaéreo, 3 caça-minas, 2 barcos de pesca e, para a área da Ilha Bear, um submarino. Foi avistado por aeronaves alemãs em 30 de junho e 2 de julho. O comboio QP-13 não foi atacado, já que a tática alemã era se concentrar em comboios em direção ao leste, carregados, em vez de comboios em direção ao oeste em lastro. Um novo reconhecimento do gelo, feito em 3 de julho, descobriu que a passagem ao norte da Ilha Bear havia se alargado. O almirantado sugeriu que o comboio deveria passar pelo menos 58 milhas ao norte dela. O oficial sênior da escolta, comandante Jack Broom, preferiu permanecer na baixa visibilidade na rota original e ganhar terreno para o leste. O contra-almirante Lewis Hamilton, no comando do esquadrão de cruzadores, mais tarde decidiu que uma rota mais ao norte era necessária. Ordenou que Broom alterasse o curso, passasse 81 milhas ao norte da Ilha Bear, e mais tarde abrisse para 460 milhas de Bannack. A escolta próxima do comboio era o primeiro grupo de escolta, EG-1 de Jack Broom, e incluía os 2 cruzadores auxiliares antiaéreos, 5 contratorpedeiros, 4 corvetas, 4 caça e arrastões anti-submarinos. A cobertura distante veio do 1º Esquadrão de Cruzadores, consistindo nos cruzadores britânicos HMS London, navio almirante, e Norfolk, os cruzadores americanos USS Wichita e Tuscaloosa e 4 contratorpedeiros, 2 da Marinha dos Estados Unidos. Como proteção adicional, os navios de guerra da Frota Nacional navegaram a uma distância de cerca de 200 milhas náuticas. Uma segunda força de cobertura pesada, sob o comando do almirante John Tovey, era composta pelo porta-aviões HMS Victorious, o encouraçado HMS Duke of York, navio almirante, os cruzadores HMS Cumberland e Nigéria, o encouraçado americano Washington e 9 contratorpedeiros. Conforme o comboio navegava, as forças de cobertura estavam se movendo para a posição. Enquanto a caminho da nova área de cobertura, a força foi acompanhada pelo HMS Manchester e Eclipse de Spitsbergen. O reconhecimento aéreo dos portos noruegueses havia sido prejudicado pelo clima, mas as informações mostravam que unidades pesadas alemãs provavelmente estavam se movendo para o norte, e uma fotografia aérea de Trondheim, no final de 3 de julho, mostrou que Tirpitz e Ripper estavam ausentes. A patrulha de hidroaviões e as 2 linhas de submarinos entre o Cabo Norte e a Ilha Bear foram ajustadas para cobrir a linha de aproximação do comboio, conforme ele se movia para o leste. Em vista da incerteza das posições dos 2 navios alemães,
Hamilton decidiu continuar a fornecer cobertura próxima com o esquadrão de cruzadores e passar a leste da Ilha Bear. Contra o comboio PQ-17, a Kriegsmarine preparou o Wolfpack Estoffel, Diabo do Gelo, para interceptar o comboio. 3 U-boats estavam em uma linha de patrulha ao norte do Estreito da Dinamarca para dar aviso prévio e outros 5 mais ao norte da ilha de Jan Mayen. A Kriegsmarine também tinha 2 grupos de batalha em portos noruegueses. A Força 1, Drontheim Gruppe, composta pelo encouraçado Tirpitz, o cruzador Ripper e os contra-torpedeiros Karl Galster, Friedrich Ihn, Hans Lode, Theodor Riedel, com os torpedeiros T-7 e T-15, a Força 2, Narvik Gruppe, Lützow, Scheer e 5 contra-torpedeiros, prontos para realizar um ataque de superfície ao comboio. Isso foi orquestrado como uma operação complexa de 2 etapas, codinome Unternehmen Rösselsprung, Operação Movimento do Cavaleiro. A força era a mais forte, já reunida para um ataque de comboio, mas foi prejudicada por uma cadeia de comando difícil de manejar, com a autoridade para atacar com Hitler e uma declaração de missão contraditória. As forças foram instruídas a atacar e destruir o comboio, e também a evitar qualquer ação que pudesse causar danos aos navios capitais, particularmente o Tirpitz. Em 16 de junho, os cruzadores Lützow e Scheer participaram de um exercício naval e aéreo conjunto, simulando um ataque ao comboio PQ-17 e sua escolta. Essas forças foram apoiadas por aeronaves da Luftflotte 5, que tiveram que lidar com o crescimento da Força Aérea Soviética no término da Rota Marítima do Ártico. Durante o comboio PQ-16, os ataques alemães diminuíram em 27 de maio devido à chegada de contra-torpedeiros soviéticos e à chegada de bombardeiros soviéticos. Quando o comboio entrou no alcance em 29 de maio, os caças soviéticos começaram as surtidas de escolta. O aumento no número de aeronaves adversárias levou os alemães a reivindicarem 162 aeronaves abatidas em maio, 113 sendo Hurricanes fornecidos pela Grã-Bretanha. Em 28 de maio, a Luftwaffe reivindicou 22 aeronaves sem perdas. As reivindicações alemãs foram exageradas, mas os aeródromos da Luftwaffe em Petsamo, Kirkenes e Banach começaram a receber ataques frequentes de bombardeiros e caças soviéticos, muitas vezes programados para aterrar a Luftwaffe durante os comboios. Em 29 de maio, os soviéticos tentaram bloquear as frequências da Luftflotte 5 e atacaram Kirkenes com pequenas formações de aeronaves ou ataque solo. Os ataques soviéticos esgotaram os recursos da Luftflotte e aumentaram as perdas nos ataques contra Murmansk. Nenhum comboio foi avistado durante junho e o tempo estava muito ruim para operações de comboio. O treinamento na tática Golden Zange, Pente Dourado, usada pela primeira vez contra o comboio PQ-16, continuou. No início de junho, havia 264 aeronaves disponíveis. Uma força de ataque considerável de bombardeiros Junkers 88, bombardeiros torpedeiros Heinkel 111, bombardeiros de mergulho Junkers 87 Stuka, bombardeiros Focke-Wulf 200 Condor, Junkers 88 para reconhecimento de longo alcance, hidroaviões BV 138 para reconhecimento de curto alcance e hidroaviões Heinkel 115 para uso geral. Muitos dos bombardeiros torpedeiros foram transferidos às pressas de outros teatros e retreinados para bombardeios convencionais, como parte da demanda de Hitler por maior ação contra os comboios do Ártico. O comboio partiu de Valfjordur em 27 de junho,
sob o comando do comodoro do comboio John Dowding. Com os 34 navios mercantes, um petroleiro para abastecer a escolta e 3 navios de resgate navegaram com o comboio. A escolta era composta por 6 contratorpedeiros, 4 corvetas, 3 caça-minas, 4 arrastões, 2 navios antiaéreos e 2 submarinos. A rota era mais longa do que os comboios anteriores, já que o gelo permitia uma passagem ao norte da Ilha Bear e um desvio evasivo no Mar de Barents. Todo o comboio tinha como destino Arkhangelsk, porque ataques aéreos recentes destruíram a maior parte de Murmansk. Um navio sofreu falha mecânica ao sair do porto e foi forçado a voltar. O SS Exford voltou após sofrer danos causados pelo gelo. Parte do comboio encontrou gelo flutuante devido ao mau tempo enquanto estava no Estreito da Dinamarca. 2 navios mercantes foram danificados e tiveram que retornar. O Grey Ranger também foi danificado e sua velocidade foi reduzida para 8 nós. Como era duvidoso que ele pudesse enfrentar mau tempo, decidiu-se transferi-lo para a posição de abastecimento a nordeste de Jan Mayen, em troca do RFA Aldersdale. Logo após sua partida, o comboio PQ-17 foi avistado e rastreado pelo U-456 e continuamente monitorado, exceto por alguns curtos intervalos no nevoeiro. Isso foi aumentado pelos hidroaviões BV-138 da Luftwaffe em 1º de julho. Em 2 de julho, o comboio avistou o comboio recíproco QP-13. O comboio PQ-17 foi atacado por 9 aeronaves torpedeiras. Mais tarde, no mesmo dia, uma aeronave foi abatida. Às 12h30 do dia 4 de julho, o almirantado deu permissão a Hamilton para prosseguir a 25 graus leste, caso a situação exigisse, a menos que ordens contrárias fossem recebidas de Tovey. Isso representou uma reversão de ordens anteriores, e como nenhuma informação em posse de Tovey justificava essa mudança, Hamilton recebeu ordens de se retirar quando o comboio estivesse a 25 graus leste ou antes, a seu critério, a menos que o almirantado lhe garantisse que o Tirpitz não seria encontrado. Às 21h36, o almirantado enviou outra mensagem imediata, ordenando que o comboio se dispersasse. Hamilton, Broome e Dowding interpretaram esses sinais como uma indicação de que um ataque do Tirpitz era iminente. O comboio então começou a se dispersar, com os contratorpedeiros de escolta ordenados a se juntarem à força dos cruzadores e os navios mercantes a prosseguirem independentemente. Winston Churchill especulou mais tarde que a decisão e as ordens do almirantado não teriam sido tão veementes se apenas os navios de guerra britânicos estivessem envolvidos, mas a ideia de que a primeira operação conjunta anglo-americana sob comando britânico pudesse envolver a destruição de unidades americanas e britânicas pode muito bem ter influenciado as decisões de Dudley Pound, o primeiro Lorde do Mar. O esquadrão de cruzadores aliados já estava além das ordens permanentes estabelecidas pelo almirantado. E, se nenhuma nova ordem tivesse sido emitida, os cruzadores teriam que se retirar algum tempo depois, em qualquer caso. O movimento anterior dos cruzadores não influenciou a situação tática, mas à luz do conhecimento posterior, a decisão foi considerada precipitada. Quando a ordem para dispersar o comboio foi recebida, ele já havia percorrido mais da metade de sua rota e perdido 3 navios. As consequências para os navios mercantes foram terríveis. Os navios foram espalhados por uma vasta área, privados de proteção mútua e de sua escolta treinada. À medida que os navios de escolta maiores recuavam da suposta força de superfície alemã, mensagens em comprimentos de onda da marinha mercante começaram a ser recebidas pelos contratorpedeiros. Estou sendo bombardeado por um grande número de aviões. Em chamas no gelo, abandonando o navio, 6 submarinos se aproximando da superfície.
Com a maioria das escoltas ordenadas a retornar à Scapa Flow, restou apenas a escolta próxima de auxiliares antiaéreos, corvetas, caça-minas e traineiras armadas para proteger os navios dispersos. Em 5 de julho, 6 navios mercantes foram afundados pela Luftwaffe e mais 6 por 4 submarinos. Em 6 de julho, um navio foi afundado pela Luftwaffe e outro pelo U-255. De 7 a 8 de julho, mais 5 navios foram afundados, 2 pelo U-255. As escoltas restantes retiraram-se para o Oceano Ártico em 9 de julho, mas os navios mercantes não sofreram mais nada naquele dia. A Luftwaffe voou mais de 200 sortidas e perdeu apenas 5 aeronaves em troca dos 8 navios mercantes. 2 semanas se passaram antes que os resultados dos ataques e o destino do comboio fossem totalmente conhecidos. Dos 34 navios que deixaram a Islândia, 23 foram afundados. 2 navios mercantes britânicos, 4 americanos, 1 panamenho e 2 russos chegaram a Arkhangelsk. 2 navios americanos atracaram em Murmansk. As entregas totalizaram 64 mil toneladas das 180 mil que partiram da Islândia. As perdas materiais no comboio foram 3.350 veículos, 210 aeronaves, 430 tanques e 99 mil de outras cargas, como alimentos e munições. No curto prazo, as perdas causaram relações ruins entre os 3 principais aliados. Stalin e os líderes navais soviéticos acharam difícil entender a ordem de dispersão dada pelo almirantado, que exigia que navios de carga sem escolta chegassem aos portos soviéticos um por um. Isso contribuiu para a percepção no Oeste de que os soviéticos não apreciavam os esforços e as perdas dos aliados ocidentais. Churchill chamou o comboio de um dos episódios navais mais melancólicos de toda a guerra. Um inquérito não atribuiu culpa a ninguém, uma vez que as ordens foram emitidas pelo primeiro Lorde do Mar e culpar o próprio primeiro Lorde do Mar foi considerado politicamente inaceitável. Em vista do desastre do comboio PQ-17, o almirantado propôs suspender os comboios do Ártico pelo menos até que o gelo recuasse e a luz do dia perpétua passasse. Em um encontro com Hitler, Ryder afirmou que nossos submarinos e aeronaves, que destruíram totalmente o último comboio, forçaram o inimigo a desistir temporariamente desta rota. O PQ-17 se tornou um símbolo dos riscos extremos enfrentados pelos comboios do Ártico. Mais do que um erro militar, foi um lembrete brutal das escolhas difíceis da guerra e de suas consequências devastadoras. No silêncio congelado do norte, os ecos do PQ-17 ainda ressoam, como advertência, como lamento e como memória.